Boa noite a todos aí que estão entrando na nossa live, aguardando o convidado. Boa noite, Pedro. Opa, Roberto, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Eu tava olhando se tinha Pedro, aí eu vi a Paco, eu digo, é ele. É porque eu tô usando aqui o Instagram da APAC. Tudo bem? Tudo ótimo. Pedro, nós marcamos para começar às 19h30, né? São 19h23, mas enquanto inicia a sua fala, a gente já tinha discutido, né? É muito importante sua presença aqui. A gente já agradece desde já, por conta que muita gente não tem ciência do que a Câmara Setorial é, o que faz, qual a importância, se ela também tem desafios, né? E na nossa cadeia produtiva de ovinos e caprinos pelo Brasil, muitos desafios tem. E todos os agentes, né? Tanto o agente da indústria, como o agente de produção, como o agente de comercialização, todos os atores que perpassam essa cadeia produtiva, né? Que nós não vamos enumerar aqui. Mas eu acredito que você, enquanto coordenador, né? Não sei, o diretor lá da Câmara, também agora está presenciando perante as demandas, né? Mas antes mesmo de começar, iniciar, como eu lhe falei, é, no início da sua fala, você pode falar com muitos que não lhe conhecem,
quem é você, onde você está, onde você está, qual o seu papel lá na Câmara, se isso tem, enfim, falar de você e da Câmara, né, setorial. E aí depois a gente entra no título da nossa live de hoje, no tema, melhor dizendo, né? E a gente vai fazer aquela moderação contigo. À medida que for surgindo alguma pergunta aqui que eu puder, se você vê aí que na minha frente eu vendo, né? Aqui eu vou tentar a gente vou te passando essas solicitações, esses comentários, essas perguntas, enfim. Tá bom? Deu para entender? Deu sim, Roberto. Então fique à vontade para começar a falar sobre a sua pessoa, né? Produtor, presidente, diretor da PACO, enfim, né? Por nossos seguidores e que estão participando da live, de conhecer melhor. E depois você fala sobre a Câmara, logo imediato, né? O que é a Câmara, ela surgiu quando, o que é que ela faz, enfim. Fique à vontade. E já podemos começar ou vamos aguardar o 19h30? Como é que você... Já vai 19h26, né? Vamos aguardar para uma questão de respeito, né? Eu acho que se nós marcamos 19h30, em respeito aos que estão presentes e os que estão aguardando, eu acho que nós devemos aguardar mais um pouco, né? Eu acho que para que a gente seja ético nesse ponto aí. Eu vou dar os informes aqui antes. Eu gostaria as pessoas que já estão entrando na live, de antemão, avisar a todos, né, que nós vamos ter o seminário Desafios. Esse seminário já ocorreu, desafios, né, no mercado de carne bovina e caprina, no caso específico do estado de São Paulo. O título, ele vai trabalhar mais com a questão do mercado de carne ovina, como foi exemplo do Rio Grande do Sul. E diferente da Bahia e Pernambuco, que foi carne caprina e carne ovina. Essa ideia da Abreaco junto com o Cordeirito, de fazer esses seminários, foi para a gente chegar ao final desse ano e emitir um relatório sobre esses desafios dito pelos próprios e sentido pelos próprios agentes da cadeia produtiva, principalmente aqueles agentes no pós-porteira da fazenda, né? Aqueles que abatem, aqueles que processam cortes, aqueles que distribuem, comercializam, né? Enfim, para a gente poder ter uma noção, Pedro, porque o Brasil é muito grande, os estados e as regiões são muito peculiares nessa criação. Haja exemplo a questão do caprino e ovino, onde caprino praticamente 90% a sua existência é mais no Nordeste, né? E o ovino já está mais pulverizado do Brasil como um todo. Então a gente não poderia fazer dentro da associação uma reunião, uma videoconferência com todos os estados. Ficava muito complicado. Às vezes as demandas se coincidem, as prioridades coincidem, mas ficaria muito mais difícil. Coisas que são desafios para os estados da região Nordeste não são mais desafios para a região Sul e Sudeste, né? Em algum âmbito de algum segmento da cadeia produtiva, né? Então, ainda nós temos algumas lições de casa a serem feitas que o pessoal do Sul não precisa, já estão preocupados com outras. Alguns desafios que são para o Sul não são para o Nordeste, que nós já ultrapassamos, enfim. Daí a gente resolveu fazer por estado. A gente espera até o final do ano, pelo menos, fazer com 8 estados, os principais em produção, em comercialização e consumo, né, do Brasil, né? Não sei, a internet deu uma caidinha aí, mas já voltou. Foi. Né? Então, justamente isso. Então, esse foi o objetivo do seminário. Então, a gente aproveita aqui e convida todos, né? As inscrições estão abertas do seminário, que vai acontecer nesse mês, no final do mês, né? Então essa foi uma estratégia que a gente idealizou no sentido de a gente entender e conhecer melhor os desafios da nossa cadeia produtiva, principalmente, como eu lhe disse, no pós-porteira, que é a área de atuação da nossa associação, direta e indiretamente, apesar de que a gente tem produtores que participam também, né? Inclusive nós vamos ter nessa de São Paulo participação de algumas pessoas ligadas à produção, né? Estamos chegando às 19h29, né?
Então esse foi o objetivo desse seminário, mas foi um seminário interessante, viu, Pedro? Em Pernambuco mesmo, que foi o primeiro seminário, a gente está fazendo um grande trabalho lá, né? Só que eu não posso estar fazendo, quando eu falo a associação, né, não pode estar fazendo isso em todos os estados simultaneamente. A única coisa que a gente fez foi que nós criamos grupos de WhatsApp em todos esses seminários. E a promessa nossa era de, ao término do evento, fechar o grupo. Mas, infelizmente, o meu celular está cheio de grupo. A gente teve que manter todos os encerramentos do grupo, porque a discussão foi tão interessante, os desdobramentos, né? E a gente teve que manter aberto, como foi o caso específico de Pernambuco, que até hoje ainda está aberto, os demais continuam, mas a gente está aberto e se reunindo, discutindo e avançando naquelas demandas que foram enumeradas ou aqueles desafios que foram enumerados como preponderantes, como prioridade dentro do agronegócio da carne ovina e caprina no estado de Pernambuco. Mas já chegamos a 19h31, Pedro, fique à vontade para iniciar a sua apresentação sobre a Câmara. Boa noite, Robério. É um prazer estar aqui com você. Quero parabenizar pela iniciativa, não só dessa live, mas também da Abraeco. Esse trabalho que você faz, eu tenho certeza que o somatório de ações como essa sua, acostada a outras também do mesmo nível e do mesmo objetivo, é isso que a gente precisa. Nós somos uma cadeia carente de ações, principalmente carente de organização. Meu nome é Pedro Martins, eu sou natural de Garanhuns, Pernambuco. Eu me defino com muito orgulho como caprinocultor, porque é uma atividade que eu tenho, que eu faço e que eu amo, que eu aprendi a gostar, principalmente por acreditar como sendo a nova, ou se não, a grande perspectiva de crescimento no mercado dentro da base da cadeia do setor primário, mas com grandes possibilidades de crescimento. Sou filho de Pedro Alcântara e Dona Marilene, aquela terra da garoa, terra do frio, aqui no agreste pernambucano. Atualmente moro em Garanhuns, moro em Campina Grande, onde tem uma atividade outra que não é ainda viver só da caprinocultura. E tenho tido a oportunidade, atualmente estou também como presidente da APACO, que é a nossa Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos. Sou também vice-presidente da ABCC, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Caprinos. Faço parte da diretoria da ARCO, que é a nossa Associação Nacional dos Criadores de Ovinos. E estou atualmente também presidindo a Câmara Setorial de Caprinos e Ovinos junto ao MAPA. E como o nosso objetivo é falar da Câmara, eu vou me aprofundar mais. A Câmara Setorial, ela tem o seu papel consultivo dentro de um universo de 35 câmaras criadas, homologadas a partir da portaria do Ministro da Agricultura, com o objetivo de pavimentar esses segmentos das cadeias com as suas dificuldades diante do mercado e principalmente diante do MAPA. A intenção do MAPA, quando criou as câmaras setoriais, foi com o objetivo de uma aproximação maior, de fazer destas câmaras um canal de interlocução do MAPA, com cada segmento representado por suas devidas câmaras setoriais. Eu entendo que nós temos que ser mais assertivos quando caprinos e ovinos, para utilizar melhor essa ferramenta que é a Câmara Setorial. Faço a leitura, assumimos esse ano a Câmara Setorial, e fazemos a leitura que é isto que nós precisamos, nos organizar. Assim como toda a cadeia de ovino e caprino do Brasil, a Câmara Setorial também precisa se organizar para que assim possa exercer sua função dentro da prerrogativa de consultiva, mas principalmente de levantar os principais questionamentos, os principais gargalos e os principais desafios, como você mencionou em sua fala de apresentação. Já indo para a moderação, eu vou fazer só aqui um acrescento, que nós vamos gravar e disponibilizar a nossa fala, a nossa live, viu, Pedro? Pois não.
A outra questão é, eu mandar um abraço aí para você, o pessoal lá de Guarabira. Eu esqueci o nome do diretor aqui, passou rápido. Mandou um abraço para você. Deve ser o Abdo Miranda. Acho que foi isso, Abdo Miranda, que foi na hora que eu iniciei a fala. Abdo tem um grande trabalho aqui no nosso meio. Eu gostaria de começar a perguntar o seguinte: quando a gente anunciou sobre a live, aí o pessoal, apesar que você já falou em breve palavras, e aqui eu vou tentar traduzir as perguntas que foram bem feitas em off ou nas redes sociais, quando eu divulguei a live através do card, a pessoa dizendo que a Câmara não faz muito o seu papel, ou eles não estão vendo, né, situações palpáveis. Eu lhe pediria, tipo assim, se você poderia enumerar alguma ação de importância efetiva para a caprino-vinicultura do Brasil, que só através desse órgão, ser um órgão consultivo próximo ao Ministério da Agricultura, que contribuiu para essa ação através da comissão. Veja, Robério, eu disse há pouco que entendo que essa Câmara pode mais, e eu diria até que ela pode muito mais. Na medida que nós, quando cadeia econômica, também façamos a nossa parte e venhamos a nos organizar mais. A coisa mais fácil que a gente vê no dia a dia é você debitar ou creditar a alguém o insucesso de uma atividade ou de uma ação. Eu acho que precisamos sim, e eu concordo, utilizar melhor a Câmara Setorial, por esta prerrogativa e por esse acesso que ela tem junto ao MAPA, para que assim possa atender as principais demandas. Eu vou dar um exemplo. Nós, quando assumimos a presidência da Câmara, e agora no início do ano, nós tivemos a preocupação de verificar quais eram as principais demandas que vinham da gestão anterior. Não que a gestão anterior não fizesse sua parte, mas para que a gente não estivesse criando outras atividades sem priorizar alguma ação que tivesse vindo sendo constituída. E o nosso entendimento foi que precisávamos, a nossa Câmara se reúne 3 vezes ao ano de forma ordinária. E eu entendi que isso não era suficiente para que a gente pudesse demandar e fazer acontecer as demandas em sua plenitude. Para isso, nós criamos grupos de trabalho. Nós elegemos 5 grupos de trabalhos prioritários. Um já estava em execução, que era o grupo de trabalho que vinha trabalhando com o scraper. Nós não temos scraper no Brasil, mas infelizmente não temos também um protocolo que nos permita exportar animais vivos justamente por esse aspecto. Então, o grupo de scraper foi preservado e nós tínhamos algumas informações distorcidas a respeito da formalização do protocolo. Criamos um grupo de trabalho, preservamos um outro grupo de trabalho que era sobre os pequenos abatedouros, por entender que esse é sim também um dos gargalos que temos na nossa atividade e um dos desafios a ser superado. E criamos o grupo da micoplasmose. Micoplasmose é uma doença que hoje acomete os principais rebanhos, principalmente de caprinos leiteiros do Brasil, que vem crescendo de forma acelerada e eu diria até desordenada, que carece de uma ação do MAPA. Criamos um outro grupo de trabalho para tratar do PAA leite, por entender que esse programa do leite, que hoje é voltado para o Nordeste e enfrenta grandes dificuldades, precisava que chegasse ao MAPA ou ao Ministério da Cidadania, que é o responsável por essa ação, a verdadeira face do que acontece aqui entre nós. E o último grupo foi o grupo que trata da regulamentação do selo arte e artesanal e CISB. E aí, a partir dessa determinação de eleger esses 5 grupos de trabalho, estamos trabalhando com muito foco. E qual foi o passo seguinte nosso? Foi irmos ao MAPA. Nós tínhamos algumas situações que demandavam e que precisava de um posicionamento do MAPA.
recentemente fomos ao Ministério da Agricultura, nas principais diretorias, entre as quais a da Sanidade Animal, e lá conseguimos avanços significativos com o primeiro grupo de trabalho, que trata sobre o scrape. A princípio se tinha uma informação que o protocolo do scrape precisava de 7 anos de um aprimoramento ou de um acompanhamento para que este protocolo fosse liberado por estabelecimento de criação. E saímos do mapa com a informação de que em até 60 dias teremos esse protocolo liberado, tornando os nossos rebanhos aptos a atender às demandas do mercado internacional, que aqui, Roberto, eu quero fazer um registro, são muitas. Nós temos rebanhos com qualidade genética indiscutível. Por exemplo, eu tive recentemente informação que o rebanho de ovino da raça Santinei da Colômbia é tão bom quanto, ou talvez até melhor, e no mesmo, eu não diria do mesmo tamanho, mas bem próximo do mesmo tamanho do que o nosso. E nós não temos nenhum registro de exportação de caprim, de ovinos da raça Santinês para a Colômbia. Então, por onde esses animais passaram? Não precisa dizer mais nada. Então, é este protocolo que nós estamos cuidando para que fatos como esse não se repitam, porque na hora que esses animais saem de forma, vamos dizer assim, informal ou ilegal, todos deixam de ganhar, do governo aos criadores e a cadeia como um todo. Então, este protocolo, uma vez estabelecido, é do nosso entendimento que será de suma importância, porque estamos falando de Colômbia, mas tem muitos outros países. Por exemplo, essa semana nós recebemos um contato através da Câmara Setorial através de um escritório aduaneiro buscando importar caprinos da raça boé para o Egito. Isso é recorrente, já tinha acontecido no momento anterior, e nós não tivemos como negociar por 2 motivos. Primeiro, pelo protocolo, depois pelos quantitativos pretendidos. Né? Mas teremos condições, a partir da regulamentação e regularização desse protocolo, atender, ou pelo menos sentar para discutir o que está sendo pretendido e o que pode ser e deverá ser atendido. Este desafio é que faz com que nós tenhamos essa leitura da necessidade de que esta Câmara seja usada devidamente, corretamente ou com mais frequência, porque é este o nosso papel, é aproximar o produtor ou as demandas dos produtores através das suas associações, quer seja de caprino ou de ovino, para que atenda essa sua necessidade. Um dos nossos objetivos ou de compromissos assumidos quando iniciamos nossa gestão da Câmara foi de dar nossa parcela de contribuição para a internacionalização da visibilidade dos nossos rebanhos, quer seja de caprinos ou ovinos, no mercado internacional. Levar isso de forma ampla, e isso deverá ser divulgado, isso deverá ser defendido, porque é um mercado imenso e nós esperamos muito em breve poder atender. O PENESCO, que é o nosso plano de sanidade de ovino e caprinos, que teve início há 18 anos atrás, até então não chegou à sua maturação, talvez porque nós, quando setor, não fomos devidamente objetivos ou precisos em nossas pretensões para que a gente pudesse regulamentar o PENESCO. Então, é esta a função da Câmara, é buscar ver onde estão os gargalos, quais os desafios e a forma de superar esses desafios para que a gente possa fazer com que essa atividade seja cada vez mais plena. E o que notamos, lamentavelmente, é uma desorganização muito grande na nossa base, né? Em alguns casos levam até a diminuição dos rebanhos. Por exemplo, até 2017, o rebanho ovino, o maior rebanho ovino do Brasil era no Rio Grande do Sul. Hoje esse maior rebanho está na Bahia, né? Mudou-se o foco de alguns posicionamentos da cadeia de ovinos e a gente precisa preservar essas ações para que possamos ocupar, principalmente ainda o mercado interno,
mas também com um olhar mais atento para o mercado externo. Então, pelo que você falou, me parece que as pautas e a agenda da Câmara, né, com a redundância, ela é pautada segundo as demandas, né? É claro que você disse que já pegou alguma coisa e que está tocando, que está transformada em grupos. Eu entendo essa agenda, me parece que está transformada em grupos, e aí está avançando. E percebo também que parece que o Ministério da Agricultura, independente das ações que sejam de conformidade no Ministério, mas outra demanda que possa surgir na Câmara ou para a Câmara, que diz respeito a outro tipo de ministério, ela faz esse papel também, né? Acho que, se eu pouco entendi, o Ministério da Agricultura pode ser o órgão intermediário ou não, ou o Ministério da Agricultura só resolve aquelas agendas, aquela pauta que diz respeito ao Ministério da Agricultura e Abastecimento. Roberto, a princípio sim, mas o Ministério da Agricultura hoje, tendo à frente da pasta o ministro Marcos Montes, muito sensível, inteligente, sábio que não se furta a exercer o seu papel de ministro, buscando soluções em outros ministérios que venham a beneficiar direto ou indiretamente a base da cadeia produtiva. Aí eu vou dar um exemplo dos caprinos. Por exemplo, tem um programa de leite no Nordeste, que é uma responsabilidade, uma prerrogativa do Ministério da Cidadania. Mas o ministro Marcos Montes, sensível à nossa demanda, está buscando uma agenda junto ao Ministério da Cidadania e possivelmente na próxima semana estaremos lá levando, quando Câmara Setorial, a nossa preocupação com este programa tão importante para a base do setor primário, principalmente para os caprinocultores de leite aqui da Paraíba, para que esse programa não se extingua, porque lamentavelmente eu diria que ele está vivendo no momento da UTI. E esse programa é muito importante para todos os caprinocultores do Nordeste e principalmente para da Paraíba. A Paraíba já foi considerado o estado maior produtor de leite de cabra do continente americano. Ainda hoje é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. E lamentavelmente tem um único cliente em potencial, que é o programa do leite. Se esse programa do leite deixar de existir, será um caos para a nossa cadeia. Então, consciente, sensível e fazendo essa leitura, nós não podíamos deixar que isso aconteça sem que nós nos manifestemos junto a um mapa, e o mapa, por sua vez, junto ao Ministério da Cidadania, para ver o que é que pode ser feito para que esse programa torne-se perene. Esse programa precisa, inclusive, mudar de status. Ele é um programa de governo e a nossa demanda é para que ele passe a ser um programa de Estado. Qual é a diferença nesses dois estados? Programa de governo tem orçamento, mas não tem prioridade. Programa de Estado tem orçamento e tem prioridade. Então é preciso que nós, atentos a isso, busquemos através do Ministério, do MAPA, interceder junto ao Ministério da Cidadania, como eu disse, para que o programa não sofra descontinuidade e, principalmente, mude de status, dando assim tranquilidade a quem está envolvido na base desse tão importante programa aqui, principalmente hoje na Paraíba, porque em alguns outros estados o programa, lamentavelmente, chegou a parar. E a nossa pretensão é fazer com que ele não deixe de existir na Paraíba e volte a existir em outros estados, porque quando Câmara, o nosso olhar não pode ser voltado para um único estado, nem para uma única região. Essa Câmara Setorial é do Brasil, do Ministério da Agricultura do Brasil. Então é por esse motivo que a gente entende que precisamos ver cada necessidade, onde é que está a maior demanda, e buscar fazer a nossa parte diante dela. Eu realmente percebi, porque dentre os grupos citados aqui, todos têm a ver diretamente com o objeto da Câmara, que é ser um órgão consultivo do Ministério da Agricultura, né? Que é a questão de sanidade, no caso específico da micoplasmose e do screp, e no caso também dos mini abatedores e do celuarte, que são também situações que têm a ver com legislação do Ministério da Agricultura. Solta aí o ovelha negra no meio,
o PAA, que você já explicou muito bem, porque ele entrou aí como grupo, né? Ele é um programa importante, é um programa que dá sustentabilidade à caprinocultura de leite no Nordeste, né? A gente, nos últimos 15 anos, a gente vem acompanhando esse programa de leite. Foi um programa realmente que gerou muita renda, muito emprego, né? E gerou um produto de qualidade para acesso das pessoas, né? Através do PAA e até através também de alguns programas de ordem estadual, né? Alguns estados entravam com recursos, comprando o leite de cabra para a merenda escolar, né? Eu vi isso muito, eu vi nos 3 estados, Rio Grande do Norte, Pernambuco, a Paraíba sempre foi líder nessa questão, né? Da comercialização do leite de cabra desses produtores, e muito produtor interessado cada vez mais em produzir leite, a gente observava, porque ele sentia que a renda dele estava crescendo, estava evoluindo, à medida que ele procurava, querendo comprar mais cabra para produzir mais leite. Só tinha um problema que ele estava mais rápido do que a demanda do Estado, né? E o recurso disponível do Estado para poder comprar o leite. Apesar de que eu sempre achei que esse programa, seja ele federal ou estadual, né, de aquisição de leite para distribuição, melhor dizendo, né, para a oferta dos cidadãos e dos programas de nutricionais, eu achava que, em paralelo, essa era a grande preocupação, devia ter um trabalho muito sério com as secretarias de indústria, de turismo, melhor dizendo, dos estados. Isso hoje em dia eu me queixo muito, né? Mas é tanta coisa para a gente secretário, não existe uma política dentro da Secretaria de Turismo dos estados do Nordeste, junto com o trade turístico de cada estado, junto com a Brasel, junto com a Associação Brasileira de Hotéis, né? Para que esses estados, para que esses hotéis, para que esses restaurantes, ele passe a colocar no café da manhã, né? Um iogurte de leite de cabra, um queijo de leite de cabra, entendeu? Ou negocie, converse mais com as agroindústrias, com as cooperativas, que tipo de produto é interessante, em que quantidade, em que tamanho, quantas gramas que ele pode comprar e disponibilizar, né? Mas isso tem que partir da cadeia produtiva do Estado, mas junto com o poder público estadual, sim. Eu sempre considero que a caprinocultura, principalmente no Nordeste, e isso até se brincar estendendo para todo o Brasil, ela precisa, é uma atividade que precisa de política pública, ela precisa de apoio, né? Precisa de apoio porque você vai ver os números de quantos estabelecimentos que criam, rurais, que criam caprinos e ovinos e a média de rebanho por estabelecimento. Vocês vão chegar à conclusão que é uma atividade ainda de pequeno porte, no sentido de rebanho, no sentido de território. É uma atividade, como falam outros, de agricultura familiar. E como tal tem que ser percebida e enxergada, né? Eu observo que o rebanho todo do Brasil está na mão do pequeno produtor, independente do nível tecnológico desse pequeno produtor. Mas não passa de 50 a 100 matrizes, para exagerar um pouco para o estabelecimento rural, por produtor. Então o Estado tem que enxergar por esse espectro, entendeu, Pedro? Seja o Estado estadual ou o Estado federal, enquanto federal. Então não pode ser diferente. E nós, inclusive, temos alguns instrumentos disponíveis também, né? Que às vezes não são bem acessados e não são bem trabalhados, né? O PA mesmo é um desses. Nós temos o PA também para a carne de ovino e a carne caprina, né? A gente observa que tem planta frigorífica que participa conosco na associação e que tem planta que sobrevive só de PA, né? Eu não sou contra, não, né? Agora, quem determina a política privada do estabelecimento agroindustrial é o empresário. Então, se ele quer viver de 90% de PAA, o problema dele, né? Mas é mostrar que existe esse instrumento e que esses instrumentos não são bem aproveitados, principalmente por o que você falou, por falta de organização, né? Por falta de protagonismo, por falta de chegar lá na porta das esferas federal e dizer, olha, nós somos organizados, nós somos isso, nós somos esses,
e vamos pleitear isso. E acompanhar todo o processo, né? Então, às vezes, a gente não está fazendo nossa lição de casa, mas eu julgo que o PAA é um desses instrumentos, né? Seja o PAA via emenda parlamentar, seja o PAA via rubrica própria, via Conab e Ministério da Cidadania, né? Mas o fato é que a gente tem que aproveitar e esses PAA, mas também avançar em mercados privados, né? Então eu acho que também falta uma política ligada à indústria, porque é muito forte a indústria turística, principalmente nas capitais do Nordeste. E eu viajo muito no Nordeste e não vejo com facilidade. Eu não vejo, por exemplo, aqueles docinhos de leite cabra, eu adoro. Aqui tem aqui na Bahia, em Valente, tem um laticínio que faz esse docinho de leite cabra. Nem parece que é de leite cabra. Quer dizer, você não vê um docinho desse após a refeição, numa hotelaria dessa, né? Numa rede de restaurante. Você não vê, né, essa disponibilidade desse produto, né, para comercialização ou de forma gratuita. Enfim, você não vê o catering, né, que é aqueles produtos em pequenas quantidades, você disponibilizados em eventos corporativos, você disponibilizado em companhias aéreas, você disponibilizado, enfim, é uma grande indústria, já que o produto leite cabra, né, ele pode fazer subprodutos em pequenas quantidades com um alto valor agregado, né? Então não vejo políticas privadas, né, aliadas às políticas públicas para se fazer o leite cabra e seus derivados crescerem no Nordeste, né? Mas não podemos de maneira alguma ter os dois, a política pública junto com a política privada, né? Eu queria aqui avançar agora e lhe perguntar sobre os mini abatedouros. Você soube que foi recentemente um decreto do Estado de Pernambuco, né? Avançando, digamos assim, nessa questão do mini abatedouro. Não sei se você acompanhou, se chegou a ler o decreto. Queria ver se uma fala sobre esses mini abatedouros, né? O que você pensa, o que você achou, qual é a visão, já que você está lá dentro da comissão do Ministério da Agricultura, como o Ministério da Agricultura enxergou esse decreto pernambucano, enfim. Roberto, eu queria que você me permitisse, e depois eu volto a falar dos abatedouros. Você disse algo aí que me chama a atenção, e eu entendo que o que você levanta é pertinente quando você fala da visibilidade que deve ser dada aos produtos oriundos, principalmente da caprinocultura leiteira, não é? Eu acho que, lamentavelmente, existe um preconceito, e o nome é esse, preconceito, em relação aos produtos oriundos da ovino-caprinocultura, principalmente quando tratamos de leite. Não é? Nós precisamos fazer com que esse leite chegue nos mais diversos estabelecimentos, nos mais diversos pontos, quer seja através de uma merenda escolar, de um programa governamental de compra e entrega simultânea, que é o programa do leite, quer seja através de ações do mercado aberto, que esta é a nossa grande preocupação, e aí você vai me permitir, aí não é uma ação da Câmara Setorial, é uma ação nossa, particularmente da APACO, aqui na Paraíba. O nosso entendimento é que precisamos fazer mais. E esse fazer mais é principalmente quando a APACO pavimentar oportunidades e negócios para esse pequeno produtor de leite. O produtor de leite da Paraíba, principalmente, por ser o estado que mais produz leite, ele vende sua mão de obra através de um litro de leite, que hoje está tendo sua única forma de escoamento, o programa governamental. A nossa leitura, quando a APACO, é que temos que fazer este mais, como eu disse anteriormente. E o que é que estamos fazendo? Estamos incentivando a pequenas queijeiras, para que elas produzam mais. A exemplo do que acontece hoje, nós temos um circuito estadual, circuito APACO, de eventos agropecuários 2022. Este ano ele só tem 5 etapas. Estamos buscando em cada etapa dessa, onde estão sendo julgados os animais, levando também exposições de queijos ou derivados de leite. Isso está dando muita visibilidade, está contribuindo fortemente para o fomento da produção dos derivados. Por exemplo, agora no São João aqui de Campina Grande tem o maior São João do mundo, e tem um local aqui que foi cedido gentilmente por seu proprietário João Dantas, que é o sítio São João,
para que a gente pudesse expor, através de um stand, nossos produtos queijo de cabra. Foi uma surpresa extremamente agradável a comercialização que foi obtida nesse momento. Não é? Porque o que acontece? Como eu disse anteriormente, é preconceito. Tem pessoas que não consomem leite ou derivado de leite por mero preconceito, sem nunca ter experimentado. Não é? Isso acontece de forma equivocada. E quando você experimenta um bom produto, você não deixa de consumir queijo de cabra. Queijo de cabra ainda é tido como remédio, como produto que não faz parte de uma mesa. Não, muito pelo contrário. Leite de cabra é alimento funcional de excelente qualidade, que tem odor e sabor característico. Né? E não adianta você querer que um leite de cabra não tenha o sabor amiscado nem o cheiro do ensino. Ele só não pode ser excessivo, porque senão não seria leite de cabra. A nossa preocupação com a Paco é fazer capacitação, e aí estamos aproveitando um grande momento que nós, principalmente Pernambuco e Paraíba, estamos tendo com a ação do programa chamado Agro Nordeste, que visa a capacitação dos ovinos capinocultores nessas regiões. Isso tem contribuído e muito para que se produza uma matéria-prima de qualidade. E a nossa expectativa agora, graças a essa regulamentação do selo arte, que vai acontecer em sua plenitude, temos toda a convicção disso, assim como o queijo artesanal, nós vamos poder expandir e dar um grande passo para que a gente possa consolidar ou ir consolidando essa atividade da produção dos derivados. Esse, sem sombra de dúvida, é o caminho que a gente precisa perseguir. Porque não justifica nós, com uma atividade tão importante para a base do setor primário como a produção de leite, e a gente não ser forte também na produção de derivados. E para aí, o que é que estamos fazendo também em paralelo a isso? Buscamos, através de uma emenda parlamentar, de um deputado federal, para que a gente pudesse fazer eu não diria uma grande, mas pelo menos uma campanha publicitária visando a divulgação e a difusão e incentivo ao consumo dos derivados. Entendemos que esse é um dos caminhos que a gente tem que percorrer. E a nossa expectativa é que a gente possa sensibilizar também outros deputados federais ou estaduais ou os próprios governos, para que façam nos vizinhos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, porque estes são os maiores produtores de leite de cabra do Nordeste, e uma campanha que abranja esses 4 estados, eu tenho certeza que aí será um diferencial. Este é o caminho, indiscutivelmente, dentro da nossa proposta, quando a Paco e dentro do circuito para o próximo ano. A nossa expectativa é que quando cheguemos em um determinado município para realizar um evento agropecuário, onde ali serão analisados, mensurados as qualidades genéticas do rebanho, também seja mensurado e apreciado os queijos, os derivados do leite de cabra. Como também vamos incentivar através da Secretaria de Educação de cada município destes, as dissertações sobre a ovino-capinocultura. Imagine que, para as pessoas da minha idade e da sua, começar a consumir derivado de cabra, de leite principalmente, seja mais difícil do que para uma criança, se ela crescer ouvindo falar de queijo de cabra, sendo feito oficinas de produção de queijo de cabra, como eu vi recentemente em uma viagem que fizemos para a Espanha. As escolas levam as crianças para conhecer as associações de criadores, e lá, dentre das ações que são mostradas ou que são explicitadas, são a forma como se produz queijo. E aquelas crianças botam literalmente a mão na massa, fazem o queijo e depois levam aquele queijo para casa. Essas ações serão implantadas no próximo ano por nós, aqui quando a Paco, por entender que esse é um caminho, ou é um dos caminhos que deverão ser percorridos para que a gente possa tornar mais acessível, tornar mais conhecido esse derivado tão bom, tão importante, que é o leite de cabra. E aqui eu aproveito, eu sei que quem está nos assistindo são pessoas que estão ligadas diretamente à capinocultura, mas que cada um destes seja, a partir de agora, um difusor, um incentivador para que as pessoas possam consumir não só leite, mas os derivados de leite.
Esse é um grande mercado, é um mercado que não dá nem para a gente mensurar, não dá para a gente sonhar que tamanho ele tem, por de tão grande que ele é. Mas acredito que estamos, nós, com a APACO, no caminho certo. A nossa intenção é sensibilizar outras subdelegadas ligadas também à BCC, assim como através da Câmara Setorial podemos dar a nossa contribuição para que haja esse entendimento, haja essa difusão, e o queijo de cabra ainda lamentavelmente, ainda está aí, eu acho até que ele deve ter um espaço como petisco, como exótico. E a nossa expectativa é que ele passe a ser um produto da mesa do dia a dia, mas que também tem espaço para os produtos exóticos, não é? Essa é uma expectativa que nós temos e acredito plenamente que se a gente conseguir trilhar nesse caminho, nós vamos em breve colher bons e grandes frutos dentro dessa expectativa. Ô Pedro, só antes de você falar sobre, voltar a falar para você falar do milho abatedouro, para não encerrar, mas falar e complementar essa questão do leite, a gente ainda, eu praticamente nos meus tempos iniciais lá para os 20 anos atrás, foi em cima da caprinocultura leiteira. Você até escreveu um livro sobre o agribusiness da caprinocultura leiteira no Brasil em 1997, salvo engano. E a gente acompanhou muito, depois nós pulamos para a carne. E a associação hoje nossa, ela tem até o final de 2023, a gente, a depender da estrutura nossa, nós vamos migrar também para defender o setor leiteiro da caprino-ovinocultura. A gente sabe que existe no Brasil também a ovinocultura de leite, né? Porque por entender que é um setor estratégico também, né? Você mesmo acabou de falar de algumas situações, algumas experiências interessantes, mas a gente, enquanto empresário, eu já posso lhe adiantar agora que o que produz de leite no Brasil é muito pouco para a demanda que tem, mesmo com preconceito, né? Porque o preconceito vem de ignorância, na minha opinião, ou seja, a falta de um conceito, né? Então, a falta de um conceito sobre os produtos de leite e cabra, como acontece também com a carne, não é muito diferente, né? Então, eu acho que nós, empresários, o grande limitador hoje, para a gente comercializar os produtos de leite de cabra e seus subprodutos, é a questão do período de validade de prateleira, né? Ou seja, no que diz respeito ao leite e no que diz respeito ao queijo, né? E até, eu vi agora recentemente, não entendi porque um doce de leite de cabra só com 180 dias de vencimento e validade, né? Um produto com inspeção estadual, né? Daqui da Bahia, no caso, né? Então, eu acho que o mercado é grande, né? E você vai observar que, dentro de breve, daqui a no máximo 2 anos, você vai ver que o mercado privado, eu tenho algumas informações estratégicas, que o mercado vai começar a trabalhar os derivados de leite de cabra. Ou melhor, vai demandar, trabalhar não, vai demandar. Já existem empresários já fazendo um trabalho, que são empresários do ramo de carne, mas que já estão pensando no leite de cabra, no derivado de leite de cabra, né? Principalmente queijos, doces, para subprodutos, né? É aquela história, sem preconceito nenhum, se o consumo é leite ou derivado, para a caprinocultura, dá no mesmo, né? Afinal de contas, se toda essa produção de leite bovino que tem no Brasil fosse depender de comercializar só via leite, não tinha mais demanda para leite, né? Mas o que a tal adição de valor, agregação de valor mostrou, né? E tenho certeza que isso surgiu na cabeça de algum empreendedor quando decidiu o seguinte: olha, a gente já vende leite de cabra ou leite de vaca, mas se a gente baixar o preço de leite de vaca pela metade, a gente consegue ampliar o consumo de leite de vaca? Ampliaremos o dobro? Não tão o dobro, mas vamos ampliar. Se a gente baixar 10 centavos, ou seja, vai chegar um momento que até se você der o leite de graça, você vai ter dificuldade. Até se você der de graça. Agora, se você procura criar N produtos, todos aqueles produtos criados, né? Como tem o caso do leite de vaca, que é uma cadeia produtiva muito mais estruturada e organizada do que o leite de cabra hoje. Então você vai para um leite, queijo. Quantos tipos de queijos existem, né? Queijo duro, queijo mole, queijo cremoso, queijo duro,
diversas formas de leite. E aí tudo isso está sendo vendido de forma com leite, né? Em leite. Então eu acho que essa demanda existe e ela vai acontecer, eu não tenho dúvida disso, pelas informações que eu tenho, ela vai ser demandada, né? E eu comecei a trabalhar com alguns produtos de leite de cabra no meu comércio, coisa de 4 anos atrás, mas parei por conta disso, né? Parei porque o tempo de vida útil era muito pequeno para poder a gente, enquanto empresário, fazer essa coisa da cultura de consumo a ser real num local que não tem tradição ou que tem um preconceito, né? Então a gente tentou fazer isso. A única doce que a gente vai voltar agora são os docinhos, porque tem 180 dias de validade, né? São os docinhos de leite de cabra, muita gente adora para comer no café da manhã, num lanche ou depois das refeições, que são delícias, aquelas tabletezinhos. Esse nós vamos voltar a comercializar esse mês. Nós, inclusive, vejam o que é comércio. Nós paramos de comercializar esse docinho há 4 anos atrás, essa mesma cooperativa, por quê? Porque ela vendia os tabletezinhos soltos. Então eu tinha que botar um volume, tipo aquele negócio de baleiro, para vender individual. Hoje não, eles já estão fazendo um sachêzinho de 150 gramas, 250 gramas, que dá para a pessoa levar para casa, de forma higiênica, né? Então você vê como a embalagem revoluciona o modus operandi de consumo. Então, por conta dessa embalagem, nós vamos retornar a comercializar esses produtos dessa cooperativa lá de Valente, né? Você vê, então, Roberto, você me permita, mas você veja que tudo que está sendo exposto por você e que está sendo corroborado por mim, passa pela base que nós não temos, que chama-se organização. Nós, quando cadeia, estamos muito desorganizados. Veja, você tendo uma atitude brilhante como essa, provocando uma live para que se discuta, para que se faça, mas nós precisamos fazer muito mais do que isso. Nós precisamos fazer uma difusão em massa, nós precisamos fazer com que essas crianças que hoje ainda não consomem derivado de leite de cabra, passa a consumir através de suas merendas, e é uma das propostas que nós temos no estado da Paraíba, e a nossa expectativa é que este laboratório aqui, iniciado, possa ser propagado para outras unidades da federação, porque quem consome um derivado de cabra não deixa quem experimentar não deixa de consumir. O que é que acontece? Pela nossa desorganização, nós estamos sendo pouco assertivos ou não assertivos na forma como fazemos por não ter cuidado com a matéria-prima, na forma como embalamos, como você mesmo está dizendo, na forma como diversificamos, que é outra coisa que precisamos fazer. Nós ainda fazemos queijos a partir da massa do coalho. Nós, quando Câmara Setorial, pavimentado por uma ação da Câmara Setorial e a partir de uma provocação da nossa ABCC, nós estaremos trazendo para aqui, para o Brasil, ainda este ano, um mestre queijeiro, o Joaquim Ruiz, lá da Espanha, para que possa habilitar, possa capacitar nossos pequenos produtores a produzir queijos de diferentes tipos. É isso que a gente precisa. Precisamos ser assertivos na utilização dessa matéria-prima tão valiosa, tão grande. O leite de cabra é o leite que mais se assemelha ao leite humano. E nós não estamos sabendo usar esse leite. Precisamos fazer uma grande campanha, uma campanha de massa na utilização desse derivado. Na utilização deste quando derivado, quando leite fluido, e principalmente quando derivado. E essa é uma das propostas que nós temos, é diversificar, dar maior difusão, incentivar o consumo, porque aí a coisa passa a ter um outro patamar, vai estar diante de um outro patamar. A nossa expectativa diante disso é que com essa campanha que deverá começar no próximo ano, nós teremos aqui na Paraíba no próximo ano o Enel, que este ano foi aí, na Bahia, em Vitória da Conquista. No próximo ano será aqui em Campina Grande. E nós estamos articulando com o apoio do sistema FAEPA-Senar, SEBAI, OCB, INSA, algumas cooperativas de crédito, como o Sicob, o próprio Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. Nós precisamos dar as mãos todos envolvidos nessa cadeia, porque na hora que essa roda começar a rodar, todos se beneficiarão dessa atitude e desse modelo de andamento que ele tiver, para que a gente possa, paralelo ao Enel, a gente possa criar a nossa campanha publicitária, deverá coincidir, para que a gente faça uma campanha realmente forte
pegue o vácuo do Enel, por exemplo, para que a gente possa ser assertivo nessa propagação. E eu tenho certeza que daqui a um ano, quando nós tivermos as vésperas do Enel, já com a nossa campanha já no ar, a gente vai ter números diferentes e totalmente diferentes do que acontece hoje. E não só números, mas principalmente esses pequenos estabelecimentos legalizados. É o que precisamos também. Precisamos formalizar. Agora, com esse advento do selo arte do queijo artesanal, você pode, a partir de um SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, expandir seu negócio para outras cidades, para outros municípios e para outros estados. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos estimulando os consórcios intermunicipais para que esse custo fique menor, porque não basta fazer o produto, precisa fazer o produto dentro do âmbito da segurança alimentar. Então isso é o básico que a gente precisa fazer. Então esta visão que nós temos de capacitar, primeiro, como se produzir essa matéria-prima, depois como transformar essa matéria-prima em derivados, e depois uma campanha publicitária de incentivo ao consumo, nós entendemos que esse é o caminho inicial para um grande espaço a ser ocupado no futuro, que eu tenho certeza que não será distante e sim próximo, tão logo essa campanha chegue aí no mercado. Nós, quando a PACO aqui dentro do estado da Paraíba também, fomos ao governo do estado e através de uma lei estadual, hoje nós temos 31 municípios que formam o Cariri paraibano. Dentro desses 31 municípios tem 80 mil alunos da rede estadual que recebem merenda escolar. E uma vez por semana, esses 80 mil alunos vão receber, ou vai ser ofertado a eles, um copo de iogurte ou de bebida láctea de 250 ml. Uma vez por semana. E quando você imaginar que esses 80 mil alunos consumindo 250 ml uma vez por semana, isso irá gerar uma demanda de 20 mil litros, quer seja de iogurte ou de bebida láctea por semana. Quando você multiplica por 4, que é o mês, é 80 mil. Então é a partir de ações como essa que a gente entende, e eu estou fazendo questão de frisar ações que estamos construindo na Paraíba, para que elas sejam replicadas também em outros estados, e por que não? Eu acho que tudo que a gente está buscando fazer aqui, e estamos publicizando inclusive, poderá e deverá ser absorvido, multiplicado e até melhorado nos outros estados. E aí no amanhã a gente poder desfrutar de ações como essas que vêm incrementar. E aí quando eu estou falando dessas ações a serem incrementadas, eu falo da cadeia do agro como um todo. Estamos falando de ovino e caprinos, e eu vejo aqui que nos acompanha o nosso Wendel, outro grande incentivador da base do setor primário, através da galinha caipira, que é outro segmento que está se organizando graças à sua exitosa administração quando presidente. Mas é isso que a gente precisa. Precisamos nos organizar. Essa é a base de tudo. O pessoal parece estar gostando do papo, né? Que tem aquele negócio de audiência. À medida que a audiência está subindo, a gente continua prolongando o papo do assunto aqui, capinocultura de leite. Mas eu queria lhe dizer o seguinte. Ontem eu estava em uma coisa puxa a outra, porque hoje na Abreaco a gente faz um trabalho, e todo o trabalho que a gente faz, a gente em off e nos privados, a gente interage com nossos ligados, nossas empresas ligadas diretamente. E eu estava ontem em Arraial da Ajuda, participando de um evento lá, onde a Abreaco foi convidada, que é o Festival Esquina do Mundo, né? É um festival que já tomou uma dimensão nacional e vai tomar internacional de gastronomia. E dessa quarta edição ontem teve o lançamento, e esse festival ele tem que ser lançado no mínimo com 90 dias de antecedência para poder ter uma divulgação a nível nacional pelos operadores turísticos da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, que é muito forte no turismo nacional e até um pouco internacional. Haja visto que tem muitos estrangeiros, empreendedores em Porto Seguro, Arraial da Ajuda e Trancoso, né? São destinos turísticos muito conhecidos no Brasil. E nós vamos levar o queijo, algum derivado de leite de cabra para lá, né? E nossa ação lá é mais na questão da carne, né? E o que é que acontece? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos gastronômicos. Eu digo sempre que os maiores amigos nossos hoje, dentro das relações de parceria com a Abreaco, são
os chefes de cozinha. São chefes de cozinha que cada vez mais nos procuram para fazer parceria, para divulgar mais a carne ovina e a carne caprina. E o título desse festival esse ano, o tema, melhor dizendo, é Do Campo para o Mar. Né? Então a gente quer levar os produtos do campo para o mar, que no caso o litoral baiano, que é a Costa do Descobrimento, que é em Porto Seguro, e Arraial da Ajuda, onde vai ser o local da capinocultura de leite. Mas eu acho que a capinocultura de leite tem seu local reservado, né, seu local, mas como você falou, depende muito da gente, né, da gente nos organizar, nos estruturar. É bem verdade que a gente aqui na Braaco, a gente procura fazer as coisas muito rapidamente, né, porque todo mundo é empresário aqui, de pequeno empreendedor a um grande empreendedor. Então todos querem que a coisa aconteça hoje, não quer ficar muito conversando não. Tanto é que a gente tem um grupo de WhatsApp na Braaco e tem muitas empresas que nem participam, mas está ali só para ouvir, para dar um palpite ou outro, entendeu? Mas querem ouvir, querem saber o que está acontecendo, mas não participam. Mas na prática, eles estão fazendo coisas que você não imagina hoje a nível de Brasil. Eu posso lhe garantir hoje que a indústria da carne ovina, principalmente da carne ovina no Brasil, é coisa de primeiro mundo, os produtos que estão sendo lançados. E outra coisa, está se tornando uma cadeia produtiva inovadora. Por quê? Nós temos produtos sendo lançados no mercado, quase que anualmente, novos produtos, né? Então, eu acho que ela está num setor profissional muito grande, está avançando com base sustentável. É uma indústria que vem crescendo muito nesse século. Eu até brinco da associação que praticamente os que dominam hoje a ovinocultura, a indústria da carne ovina e caprina no Brasil, são pessoas de 2000 para cá, né? A turma do século passado ficou tudo pelo meio do caminho, por falta de políticas públicas, por falta de organização, né? Por falta de inovação, fica tudo no meio do caminho. Todas as empresas, tanto do Sul como do Nordeste, né? Eu sempre tive uma live um dia desse com o Paulo Holanda, lá do Ceará, que eu disse a ele que ele é o último resiliente. Pelo menos é o único que eu conheço do século passado em atividade, a nível de Brasil, né? Fora isso, todos ficaram no meio do caminho. Surgiu uma turma nova no Sul e no Nordeste, né, que estão tocando essa questão. Mas vamos voltar aí agora os abastecedores. Roberto, né? Me permita ainda falar um pouco de derivado de leite. Depois eu faço questão de falar de carne, porque a nossa associação ABCC, da qual eu faço parte como vice-presidente, ela não vê só leite, ela vê também carne. Mas só para enfatizar, uma vez que a capinocultura leiteira é forte na Paraíba e tem sua vocação natural, até mesmo tem através da capinocultura leiteira a principal renda desses 31 municípios do Cariri. Para você ter ideia da importância do leite nesses 31 municípios, esses 31 municípios, a terceira principal fonte de entrada de recurso é oriundo do programa do leite. Primeiro é o FPM, segundo os funcionários públicos, e o terceiro é o programa do leite. Tivemos essa semana um evento em Itaperoá. Fiquei imensamente feliz, e aqui eu quero aproveitar para parabenizar todos que nos prestigiaram, a todos que fizeram presentes, onde trouxemos a doutora Kik, Annelise Traude, de São Paulo, para julgar, e ela me disse ao termo: Pedro, eu estou encantado com a qualidade da genética do rebanho caprino de vocês. E ela não estava falando dos animais de Pedro, nem de Mateus, nem de Edenilton. Estava falando de uma maneira generalizada, estava falando de Neto Ananias, de Júnior Queiroz, estavam falando de Mendes, estava falando de Luan. E aí eu estou falando alguns nomes e eu não tenho como mencionar a todos, estava falando de Barbosão, que são todos pequenos criadores que vê na atividade da capinocultura leiteira a sua principal fonte de atividade. E nós temos que, quando a PAC, uma vez que estamos na Paraíba, olhar mais forte nesse sentido. Né? Então eu quero parabenizar a todos, agradecer a todos que estiveram conosco, dizer que nós, quando a PAC, estamos tão somente fazendo a nossa parte, podemos fazer muito mais, mas precisamos contar com o apoio, a presença, a compreensão de todos. Mas falando de carne,
E que não é menos importante que leite, precisamos também enfatizar a necessidade de aumentar esse consumo de carne. O consumo per capita do Brasil, que ainda recentemente saiu na televisão ontem, falando que há 8 anos atrás o consumo per capita de carne nossa era de 48 quilos e hoje é de 23. Eu te confesso, Roberto, que não sei se isso é verdade, ou se isso não é uma pseudo fake news. Mas entendo também... Não? Bovina. Bovina. Mas entendo que 6 quilos. Não é? Mas entendo também que baixou por vários fatores. Se tornou... Claro. Nós hoje somos o maior exportador de carne do mundo. Né? O mercado lá fora está comprando, a nossa realidade não permite que a gente compre, mas mostra que existe, mesmo assim, mesmo sendo 23, que eu não acredito que seja só isso, mostra a diferença que é em relação à carne caprina, onde a informação que a gente tem é na base de 430 gramas. Será que isto é verdade, Robério? Eu não quero acreditar. Porque o que eu acho, me permita só concluir, eu acho que é fruto do que eu disse, lamentavelmente, no início da minha fala, de nossa desorganização. Eu vejo que um dos maiores gargalos nossos é a desorganização. O maior desafio a ser superado na nossa atividade de caprinos e ovinos, quer seja de leite ou de carne, é nos organizarmos. Nós temos que partir, quando carne, para o exemplo que temos da avicultura, da suinocultura. Por exemplo, se sua senhora vai fazer a feira e ela botou lá três bandejas de peito de frango, independente de marca, a melhor marca, e por qualquer motivo, antes dela fazer a feira no final do mês, ela teve necessidade de comprar outro peito de frango, ela manda... Às vezes até a pessoa que lhe auxilia na sua casa, vá ali na esquina, lá no mercadinho de Seu Antônio, compre lá um peito de frango. Independente da marca, vem um peito de frango com o mesmo padrão. Ou seja, altamente padronizado. Isso acontece hoje com o suíno, acontece com as aves, dentro de um programa de integração, e, a meu ver, nós, quando caprinos e ovinos, precisamos demandar também para um sistema de integração. Precisamos demandar para uma organização que nos permita trabalhar em massa esse processo, principalmente quando nós estamos falando de carne, porque o que é lamentável é a nossa falta de organização, a nossa informalidade, não é? que ela impera, e hoje a gente vai... Eu tive agora, outro dia aqui em Campina Grande, tem um determinado restaurante que eu gosto de comer carne de bode, e eu levei uma pessoa de fora para comer uma carne de bode lá, e quando cheguei lá, a carne de bode não estava igual ao que habitualmente ele oferecia lá. E quando eu perguntei, eu tive que mudar de fornecedor. Veja que coisa lamentável. Eu, naquele dia, levei uma pessoa que não conhecia carne de bode, falando do bode, e quando cheguei lá não tinha uma carne boa. Isso é péssimo. Então, dentro das propostas que nós temos que incrementar, é um projeto de terminação e padronização de carcaça, para melhorar a nossa taxa de desfrute e que a gente possa, assim, oferecer um produto no mercado padronizado. Não pode um dia você comer uma costela de cabrito e no outro dia, naquele mesmo mercado, ser oferecido como costela, uma costela de uma cabra velha, de um bode velho, do animal adulto. Defendo a tese que temos que nos organizar através de um sistema de integração para oferecermos ao mercado carne de cabrito e carne de cordeiro. Não vamos, e você me perguntou, Pedro, o que vamos fazer com nossas ovelhas, cabras, bodes e carneiros adultos? Vão ser abatidos, sim, mas com outra destinação. Temos que ter essa consciência, porque entendo que essa é uma forma de agregar valor ao nosso produto, ao sair do forno, como dizer assim, que será um cabrito ou um cordeiro. Então, ações como essa precisam ser discutidas, e me permita só concluir, a partir desta ação que aconteceu no estado de Pernambuco, como você me falou, e aqui eu quero parabenizar tudo que foi feito pelo Cando, pela dedicação. Cando faz parte da nossa Câmara Setorial, inclusive a coordenadora da nosso grupo de trabalho dos pequenos abatedouros, que eu acho que é um exemplo a ser seguido, e vamos fazer com que o exemplo de Pernambuco seja seguido por todo o país, quando vai permitir que pequenas plantas possam exercer sua atividade mais próximo possível da origem da produção. Ô Pedro, inclusive nós vamos fazer uma live, né, com o Cândido, ele já está até sabendo aqui, para poder conversar do que a gente entende que foi uma vitória,
a gente entende que foi um avanço, mas a gente entende também que isso tem que ser trabalhado, ou seja, se existe o decreto, se existe a lei tem que ser para todos, né? Porque eu vou falar aqui, o grande câncer da ovinocaprinocultura, muitos vão se chatear comigo, né? Mas o grande câncer da ovinocaprinocultura de carne no Nordeste é o abate irregular, o informal, certo? Esse é o grande câncer. Enquanto persistir as instituições fiscais dos estados permitir, entendeu? Porque isso só acontece no Nordeste, no nível que se acontece, né? Não acontece em outra região nem em outro estado. E olha que as indústrias do Nordeste, seja do Piauí, do Pernambuco, da Bahia, que estão mais próximos da gente, tem o pessoal da Alvinocop aí, foi o Océlio Pontes, lembrei o nome aqui, viu? Diretor administrativo da Alvinocop, que mandou um abraço. Océlio, né? Retribua o abraço para ele e para toda a equipe da Alvinocop, faz um grande trabalho, agora na presidência do nosso Abdo Miranda. Um abraço a todos. Então, o que acontece? A gente julga isso, porque é uma concorrência, Pedro, desleal com a indústria da carne ovina. E você falou aí muito bem em qualidade de carcaça e de padronização, que reflete no corte lá na ponta para consumo, de forma você não ter um produto diferenciado. O que é que as indústrias estão fazendo hoje? Do Rio Grande do Sul até o Acre, quase todas, pelo menos a maioria. É o que? Elas fazendo uma padronização dentro das caixas. O que acontece? Você pegar uma tabela de preço de uma meia dúzia de frigoríficos que estão na vanguarda no Brasil hoje, de comercialização, principalmente de ovinos, né? Depois a gente vai falar um pouco de caprino sobre essa organização na indústria. Vocês têm 3 tamanhos. Se você for comprar um pernil, tem lá o pernil, tamanho P, médio e grande. Se você for comprar um garré francês, tem lá garré francês grande, P e médio. Ou seja, as indústrias estão tentando, já que ela não consegue, através da produção, né, padronizar, elas estão padronizando na indústria para atender a demanda do consumidor final ou do consumidor intermediário, que é um restaurante, que é uma casa de carne, que é uma churrascaria. Então elas estão fazendo isso, porque elas sabem que determinado estabelecimento não quer um pernil maior, quer um pernil menor, não quer um carré francês de 1 quilo, quer um carré francês de 700 gramas. Mas ele também entende que o produtor, quando chega, isso acontece muito também no Nordeste, você vai comprar um rebanho do produtor, tem lá 40 animais, se você dispensar 5, ele vai ficar chateado com você. Vai capaz até dizer, eu não vou vender mais todos não. Ou leva 40, ou não leva 35, eu não vendo. E aí o frigorífico tem que levar esses 5 e dar um destino diferente a esses 5. Né? E além disso tudo, ainda tem a questão, sabe qual? Que no sul do Brasil e no Uruguai, né, e até no mundo mais evoluído, como o caso da Austrália e da Nova Zelândia, os animais são remunerados por faixa etária, certo? Ou seja, aquele animal que é mais adulto, né, ele tem uma remuneração menor do que o animal mais jovem, que é o cordeiro, digamos assim, ou o borrego até 12 meses de idade, né? Então isso aí, aqui no Nordeste, ainda a gente não tem esse tipo de comercialização baseado em faixa etária, para privilegiar um animal precoce, um animal mais, né, com carcaça mais nova, mais saudável, que atenda à demanda do mercado consumidor. Então, acho que o mini abatedouro, ele vem ajudar isso, ou seja, eu julgo que esse decreto que o Estado de Pernambuco, eu não dei tempo de ler ainda todo, é o que? Vai possibilitar situações que todo mundo pode ter um local para abater o animal, né? Qualquer pequeno produtor, via prestação de serviço, ou via, sei lá, qual a relação de arranjo institucional, eles possam levar o animal lá e abater e comercializar, ainda que em carcaça, né? Porque o objetivo é isso, é diminuir. Eu penso que se o decreto de fato for eficaz, né, e os mini abatedouros começarem a existir, essa questão, nós vamos ter mais animais oriundos de abate irregular no estado de Pernambuco. Ou se formos ter, vamos ter quantidades menores. Porque isso vem uma lei para facilitar essa relação de comercialização de abate, né? Porque você sabe que o estado de Pernambuco, na minha opinião, um pouco de estudo que eu vejo, é o maior consumidor do Brasil. Principalmente de carne caprina e de ovina, mais do que a Bahia, né?
A Bahia, por exemplo, se você for a região metropolitana, a região de Salvador não chega aos pés da região de Recife em consumo. Né? A Bahia não consome muito, não consome carne de ovelha. A Bahia que consome carne de caprino e ovino é a Bahia do Nordeste da Bahia. É lá aquela região que faz divisa com Sergipe, Alagoas, Piauí, Pernambuco. É o Nordeste da Bahia, digamos assim. Mas a grande região metropolitana de Salvador não é consumidora, né? Que é uma região de 3 milhões e meio de habitantes, né? É questão cultural também, né? E questão de trabalho, né? A ser feito com o consumidor dessa região. E, aliado a tudo isso, a concorrência desleal do abate clandestino, né? Agora mesmo, a nossa associação está fazendo um trabalho, vai fazer um trabalho aí em Pernambuco, né? Para poder educar, né, os consumidores, mostrando a importância de consumir a carne de caprino e ovino. O que é que está por trás disso? Além do produto saboroso e nutricionalmente rico. O que é que está por trás disso? Roberto, por trás disso está a família de produtor. Pois é, eu sou visionário e eu acredito que estamos no caminho certo. Acredito que estamos vivendo um divisor de águas, quer seja na caprinocultura leiteira, quer seja na ovino-caprinocultura de carne. Eu acho que está havendo um movimento na base da produção, assim na base do consumo. Se nós formos assertivos no que estamos propondo, e está sendo proposto através da Câmara Setorial, através das associações, quer seja a ARCO ou a BCC, para que a gente possa fazer uma grande campanha publicitária de incentivo ao consumo, a partir da organização da base dessa cadeia produtiva, para que tenhamos desfrute com regularidade, que é o que a gente precisa, ter regularidade nos abates. A partir daí, criar as estruturas de abates e aí incentivar o consumo. Você lembra que em um passado não muito distante, um grande frigorífico no Brasil fez uma campanha publicitária para vender carne bovina. E foi um sucesso, né? Carne bovina, e foi um sucesso. O que aumentou o consumo de carne bovina no Brasil foi uma coisa extraordinária, não é? E é isso que eu acredito que nós precisamos chegar. Através de ações governamentais, precisamos sim que seja uma ação governamental, mas com o envolvimento do setor civil, sem atitude paternalista. Eu não acredito em atitude paternalista, eu acredito em oportunidade, eu não quero doação, que a gente possa fazer a nossa parte, cada um fazendo a nossa parte. Eu acho que nós temos como conseguir grandes números de consumo, que é o que a gente precisa, incentivar o consumo da carne, quer seja de cordeiro, quer seja de cabrito. Mas precisamos ter a organização, a sensibilidade e entender que precisamos ter a organização nessa base. E é isso que nós, quando associações, quer seja a ARCO, quer seja a BCC, estamos buscando fazer essas capacitações. Nós da Paraíba e de Pernambuco fomos beneficiados, eu não resta a menor dúvida, com a ação do Agro Nordeste. Eu acredito que os reflexos em breve serão mensurados, não é? Nós temos aqui na Paraíba algumas unidades de abate que estão fechadas, precisamos fazer com que elas sejam abertas. Exemplo que temos uma grande planta em Monteiro, tem planta na cidade de Cabaceira, tem planta na cidade de Mulungu. Não importa onde, importa que ela funcione, que faça um abate regular e formal, que nos permita, não só, além de oferecer um alimento com segurança alimentar, também formalizar e conhecer esses números que a gente não conhece. Você falou uma coisa aí que é verdade, a perversidade que é a deslealdade do abate informal, do abate clandestino. Nós temos que fazer com que esse abate clandestino seja evitado com várias ações. Pode ser pela ação de uma ação de ordem sanitária, de ordem tributária, mas principalmente de uma ordem de educação. Nós precisamos fazer com que a população entenda da necessidade de consumir alimentos a partir de uma planta formalmente legalizada. Porque a partir daí é que a gente vai poder dizer consuma com segurança.
né? Eu gostaria de ver no futuro, muito em breve, grandes atores, grandes figuras do nosso meio, sendo nossos garotos propaganda, incentivando assim o consumo, quer seja de carne, quer seja de derivado de leite de cabra, porque este é um segmento que mexe, literalmente, mexe com todas as letras na base do setor primário, tão importante para todos nós, que é este ligado ao vinocultura. E nós não vamos ter uma cadeia produtiva forte se a gente não tiver uma indústria forte, seja ela um laticínio, seja ele um abatedouro, né? E se você observar, o brasileiro ele é tão criativo, Pedro, ele é tão criativo que mesmo com esse problema da legislação sanitária ligada ao abate, né? Essas regras do jogo, digamos assim, ele tem fugido. E nós temos várias experiências interessantes que vem acontecendo no Brasil, até em Pernambuco, e no Rio Grande do Sul, e São Paulo, que é o quê? O produtor, às vezes, ele quer ter o produto dele processado. Mas ele não pode ter uma planta frigorífica batedora, é muito caro. Ele não pode ter, de repente, uma sala de desossa que se chama uma unidade de beneficiamento ou entreposto, entre aspas. Mas ele pode ter uma marca própria. E ele pode abater o produto dele e processar e fazer o corte e botar a marca dele processada por terceiros. E isso vem acontecendo muito no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná e aqui em Pernambuco, né? Ou seja, não é necessário ter uma planta frigorífica batedora para o produtor ter a marca própria. Agora, claro que ele tem que conhecer de mercado, ele tem que conhecer de comercialização de produtos alimentícios, para poder ter sucesso lá na ponta. Não basta só ter o produto, matéria-prima de primeira qualidade e ter indústria que preste serviço a ele para fazer um produto de primeira qualidade também. Porque lá no mercado, como diz o outro, o mercado não perdoa, né? Então, qualquer erro, qualquer probleminha, o mercado vai em cima daquele empresário que, por algum motivo ou outro, não tinha a experiência necessária para comercializar aquele produto, né? Mas eu acho, como você disse, nós estamos no caminho certo, só precisamos dar velocidade a esse caminho. E por falar nisso, em falar em elevação de consumo, como você mesmo falou, nós estamos, por exemplo, nós estamos há 2 anos, a gente sabe que, pelo menos a gente tem tentado fazer isso com nossos parceiros, aproveitando a visibilidade que tem as redes sociais. A gente sabe que o mês de janeiro, salvo engano, é o mês da ovinocultura, e esse mês de agosto seria o mês é o mês da capinocultura. A gente sabe que o Dia Nacional da Ovinocultura é um projeto de autoria de um deputado federal gaúcho, né, que em homenagem à ARCO, ao dia de fundação da ARCO, se comemora o Dia Nacional da Ovinocultura. E que a gente na Abreac puxou isso para a capinocultura o ano passado, fazendo uma divulgação. A gente entrou em contato inclusive com o Arlindo na época, dizendo que a gente ia fazer isso, né, no mesmo modus operandi da ARCO, ou seja, no dia da fundação da BCC, comemorar o Dia Nacional da Ovinocultura. Seja ele produtor, seja ele carne, seja ele indústria, mas o importante é a gente ter um dia. E ainda não tenha nenhum projeto de lei no Congresso. Mas a gente sabe que quando tiver algum deputado que tem um determinado protagonismo e que goste da capinocultura, e que ele levar esse projeto, ele vai respeitar, com certeza, o dia de fundação da BCC para instituir o Dia Nacional da Capinocultura. É muito importante a gente ter um Dia Nacional da Capinocultura, uma semana ou um mês, que é um momento de lembrança, é um momento de elevar consumo, é um momento de alguém desavisado perguntar o que é isso, o Dia Nacional da Capinocultura. Talvez não sabe nem o que é capinocultura, sabe o que é bode, mas não seja o que é caprino, ou o que é cabrito, o que é cabrito é o quê, é o filho de quem, é casado com quem, é cabra ou ovelha. Existe muito dessas informações no mercado consumidor. Então, acho que nós estamos no mês nacional, no mês da capinocultura, então a gente tem que começar a divulgar. Nós ainda que empresários, nós que produtores, fazer uma postagem, fazer uma rede social. Nós estamos aí no mundo digital, no mundo virtual, então todo mundo consumir uma carne de caprino a mais esse mês, para levar o consumo per capita, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que incentivar, aproveitar esses dias aí, a ARCO, a BCC, trabalhar forte, fazer jantares, fazer confraria, enfim, fazer o que pode fazer. Lá na associação a gente tem incentivado, na medida do possível, as empresas, né, nesses dias lembrarem, né?
ainda que seja de forma ainda que amistosa, né? Não muito assim, digamos assim, profissional, né? Mas a gente vem motivando esses atores, esses agentes da cadeia. Então, como eu disse, esse mês é o Dia Nacional da Agricultura, né? Para poder a gente lembrar os consumidores que existe esse dia, que existe essa semana, que seja o mês nacional da agricultura. Eu acho muito importante isso, para a gente levar o consumo. Me permita, essa prepositura já está posta, inclusive pelo deputado Pedro Cunha Lima, por nossa provocação, quando a Paco, e gozando do canal que temos com ele, para que o Dia Nacional da Caprinocultura seja o dia da fundação da nossa ABCC. Isso já era para ter sido promulgado, ainda não foi, mas ainda poucos dias atrás, conversava com o deputado Pedro Cunha Lima, cobrando inclusive dele, e eu digo cobrando no bom sentido, para que isso seja realmente homologado, pela importância que tem, como você está dizendo. Por que de criar o Dia da Caprinocultura? Porque é uma forma da gente enaltecer e mostrar da importância que tem esse segmento, principalmente para o Nordeste. Né? 93% do rebanho caprino está no Nordeste, então a caprinocultura é muito importante para nós, sim. Isso, e por que no dia da fundação da ABCC? A ABCC é a única associação de criadores de raças que está sediada no Nordeste, não é? De âmbito nacional. Né? Então eu digo isso porque eu tenho muito carinho pela atividade, eu tenho muito carinho pela nossa associação ABCC, assim como pela APACO e não menos pela ARCO, por entender, por ler e principalmente por respeitar esses dois grandes presidentes, Edmundo Glesser e Arlindo Ivo, esses homens obstinados que não tem dia, não tem hora, não medem distância em prol dessas atividades. Nós, quando caprinocultores, nós entendemos, e ainda esse final de semana, quando estava com o presidente Arlindo Ivo, ele preocupado com a caprinocultura de carne, já traçando alguns projetos, algumas ações para a caprinocultura de carne, porque quando a BCC você tem que ver o todo, e o todo permite e até exige dele essa leitura de forma ampla para o segmento, quer seja leite, quer seja carne. Por estar mais próximo da Paraíba, por estar mais próximo de mim, e por a Paraíba ser tão forte em leite, a gente, quando a BCC, muitas vezes fala mais em leite. Mas eu quero aqui também deixar bem claro que a preocupação do nosso presidente Arlindo não é maior por leite e menor por carne. Ele é tanto quanto. Apenas pelas referências, pela necessidade, pela proximidade com o estado da Paraíba, a gente está sempre falando mais em leite. Mas são grandes ações que estão sendo desenvolvidas pela BCC, assim como fizemos agora recentemente a importação de sêmen da raça Muciana Granadina da Espanha para incrementar, para melhorar a base da produção de leite aqui no Brasil como um todo, estão sendo adotados procedimentos idênticos para a raça de carne, porque esse também é um grande segmento de mercado. Como eu disse no início, ou aqui no decorrer da minha fala, nós somos procurados agora mais uma vez para atender uma demanda do mercado do Egito, buscando comprar animais da raça Boé. E o presidente Arlindo, o que é que ele me diz? Pedro, não podemos medir esforços, e eu tenho certeza que no futuro bem próximo, tão logo tenhamos essa conclusão do protocolo do SCRAPE, a gente vai poder pensar exportar animais vivos, e talvez não nas quantidades que eles entendem, que eles precisam, mas pelo menos fazendo a nossa parte, porque precisamos dar visibilidade à nossa ovina caprinocultura diante do mercado internacional. Nós temos condições, se não atender quantitativamente, mas atender principalmente qualitativamente e através, se não de animais vivos, mas através de embriões. São mercados que podem e devem ser trabalhados. E eu vejo isso constantemente nas falas do nosso presidente Arlindo, e eu sei que esse é um dos caminhos que a gente deve percorrer. Essa é uma das metas que a gente vai, e se Deus quiser, concretizar, porque esse mercado é muito amplo. O mercado de carne, como nós falamos aqui, quando nós comparamos o consumo per capita de carne bovina com o consumo per capita de carne caprina e de carne ovina, é insignificante. E a sensação que nós temos é que esses números não são verdadeiros, assim como não é verdadeiro 23 quilos hoje, pelo menos acreditamos que não seja,
ele não tem como baixar 50%, que era há 8 anos atrás, não é verdadeiro também que é 430 gramas ou 480 gramas, como se diz, do consumo per capita de carne ovina. Eu sei que é mais, sabemos que é mais. Quando a gente viaja nessas beiras, dessas BR, a gente vê aquelas carcaças penduradas, e aquilo com certeza não está sendo mensurado. E o que queremos não é que aquelas carcaças continuem, porque ali não dá segurança alimentar que se faz necessário, não só pelo ambiente que está sendo abatido, mas principalmente pela origem e sanidade do animal que está sendo abatido. Então, assim, são grandes desafios a serem superados, a ser percorridos, mas eu quero acreditar e entendo que estamos no caminho certo, quando, através dessas duas associações, todos os esforços estão sendo direcionados no caminho da formalização, para que a gente abata e abata com segurança. Ô Pedro, recentemente, não sei se você tem acompanhado, ou se alguém falou alguma coisa lá a nível da Câmara Setorial, a questão da importação de animais vivos do Uruguai, né, para o Brasil, né, de forma legal. Né? Me parece o município de Quaraí, né, que fica ali, tem um protocolo já há anos, né, e agora o Uruguai liberou para exportar animal vivo para abate no Brasil. Né? O que é que você tem ouvido? Houve algum comentário? Eu sei que lá dentro da Câmara tem um filiado nosso e participa da nossa associação lá do Rio Grande do Sul, que é ligado ao Sindicato das Indústrias de Carnes do Estado do Rio Grande do Sul. Ele está presente também lá na nossa, mas eu acho que essa liberação que o Uruguai deu para os produtores vender animal vivo, né, para o Quaraí, nosso município do Uruguai, o Quaraí. Não sei se você soube alguma coisa. Isso foi conversado, foi discutido, mesmo que não em uma reunião ordinária, mas, sei lá, em videoconferência, sei lá, enfim, por WhatsApp, o grupo de vocês, alguma coisa assim? Não, Roberto, eu lhe confesso que na Câmara esse assunto não foi tratado, mas sabemos desse movimento, sim, do Uruguai, né, de exportar animais para nós, o que é lamentável. Assim, quando eu digo lamentável, porque, por exemplo, uma vez eu estava em Petrolina e fui lá no bodódromo, e o garçom, para vender o seu produto, ou seja, para ele dar, querendo ele dar mais visibilidade, credibilidade, ou talvez dimensão da qualidade do seu produto, dizendo, olha, isso aqui é carne vindo do Uruguai. Eu digo, rapaz, que coisa lamentável, porque se estamos na terra do bode, né, na terra do ovino, está vindo carne do Uruguai. E a gente sabe que até isso acontece. É lamentável, mas acontece, né? Porque a carne no Uruguai é subproduto, porque o principal produto é lã, e é provável que o Uruguai, em algum momento, queira exportar o seu animal já em fase adulta. Eu acredito que deve ser isso, o animal que o Uruguai queira exportar, um animal adulto, e o mercado aqui possa absorver. Lhe confesso que não tem informações formalizadas a respeito, mas acredito que isso é uma possibilidade, porque nós somos tão grandes consumidores que não teriam por que não absorver. Agora, como absorver, onde absorver e o que isso poderia nos trazer de reflexo positivo ou negativo é algo a ser analisado e mensurado. Isso a gente vai ver depois, porque uma pessoa que inclusive é um filiado nosso da associação acabou de dizer que é da divisa de Artigas e Quaraí. Artigas no Uruguai e Quaraí é a cidade aqui do Brasil. São os dois municípios que estão fazendo esse protocolo para que isso de fato aconteça. Está tendo muita discussão, eu participo de alguns grupos do Sul, a nível de produtor, né, como mero espectador, vez por outra eu dou uma ideia, mas eu participo de alguns grupos de produtores do Ceará, do Rio Grande do Sul, e o pessoal não gostou muito da ideia, não, né? Principalmente o pessoal do Sul, pelo menos a maioria, né? Como você disse, só depois que a coisa estiver acontecendo na prática, para a gente mensurar pontos positivos e negativos. Sabemos que nós somos grandes consumidores, né? E não temos essa oferta necessária em quantidade para atender a nossa demanda, né? A outra coisa que você falou ali, Pedro, que eu queria aproveitar e pegar um gancho, é a questão do consumo. Veja só, Pedro, nós temos na associação, nós chegamos a conclusões, principalmente depois desse último seminário no Rio Grande do Sul, que hoje
no Brasil não passa de 300 mil animais abatidos com certificação de inspeção sanitária. Seja SIM, seja CISB, seja CIF, seja via consórcio intermunicipal SIM-CISB, não ultrapassa 300 mil animais. E o número que a gente imagina, que depende muito da taxa de desfrute, é que no Brasil não passa de 4, 5 milhões de animais abatidos. Então, e desses 300 mil de animais abatidos com inspeção sanitária, 150 a 200 mil são animais oriundos do estado do Rio Grande do Sul. Porque o que acontece? Muitos animais que são abatidos no Rio Grande do Sul não são comercializados no Rio Grande do Sul. Eles são comercializados no Paraná, Santa Catarina, até muito pouco São Paulo, em forma de carcaça, né? Porque eles abatem lá, compram de mal vivo, abatem no Rio Grande do Sul, e as carcaças vêm, eles fazem os cortes, tudo de forma legal, sanitariamente falando, e fazem os cortes nos estados de Santa Catarina e nos estados do Paraná, né? Então, desses 300 mil, Brasil, 150 a 200 mil foi de animais do estado do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, fica para todo o resto do Brasil 100 a 150 mil animais. E isso é eu fiz uma live com uma técnica do Uruguai, da Sur, né, que trabalha muito com exportação de lã e carne. Ela ficou abismada com esses números. Quando eu falo, ele disse a ela que cada 10 animais abatidos no Brasil, 8 é que são de forma ilegal, sem segurança alimentar. Ela ficou assim, sem chão, não acreditou, né? Não acreditou. Então eu acho, e nós da associação temos convicção que isso é o câncer da ovino-capinocultura de carne. Fale o que falar, que não tem abatedouro, como um amigo nosso aqui já falou, que falta instalações de abater. Não falta instalações de abate. O que falta é ocupação dessas instalações de abate para que se promova mais instalações de abates. Porque nós conhecemos várias instalações de abate que estão todas ociosas. E vou dar um dado mais. No ano de 2020, 2021, várias plantas, eu posso enumerar aqui 40 plantas, no estado do Paraná, deixaram de abater ovinos. Não querem mais abater ovinos. Por quê? Porque a oferta é pouca, é pequena, são plantas mistas, né? Porque essa questão de frigorífico multi e específico, isso está ficando muito claro para o empresário brasileiro que quer investir em ovino-capinocultura de corte ou de carne. Que é o quê? Que trabalhar com uma planta específica, isso é muito complicado. Hoje, ainda é muito complicado, né? Para ter o ponto de equilíbrio. Principalmente em regiões que não há o comércio de carcaça. O que viabiliza muitas plantas no sul é o comércio de carcaça. É bem verdade que isso está começando a perder espaço para o mercado de cortes. Diferente do Nordeste, toda pessoa que coloca, todo empreendedor que implanta uma planta frigorífica no Nordeste, se ele não fizer corte, ele fecha a indústria dele no primeiro mês. Por quê? Porque a carcaça seria que dá o ponto de equilíbrio inicial do frigorífico, né? Porque fica um custo barato para o produtor. Você pode comercializar uma carcaça de 30 a 35 reais o quilo, digamos assim, a nível de Nordeste, né? Enquanto essa carcaça é comercializada no mercado informal, na faixa de 23 a 25, né? Que não gerou renda, que não gerou emprego, que não gerou nada, não gerou tributo, imposto, falta de segurança, tudo. Então, se você observar de 25 para 30, é muito pouco essa diferença no sentido. Então, a gente julgaria que se os frigoríficos pudessem, do Nordeste, abater carcaças e encaminhar essas carcaças para os pontos de venda, fazer seus cortes, ou vender do jeito que vocês acharem melhor, né? A gente teria uma ocupação grande nesses frigoríficos que estão fechados. Nós temos 5 frigoríficos de caprinos e ovinos, você mesmo acabou de relatar aí. Eu tive nesse de Mulungu, conheci, eu tive nesse de, não sei se foi Cabaceira ou Monteiro, conheci, tive no Rio Grande do Norte, conheci, todos parados, porque não consegue concorrer com esse abate irregular que tem no Nordeste do Brasil. Não consegue concorrer. Como é que ele vai concorrer? Vai botar a pagar lá? Você sabe como é a legislação de um frigorífico, de uma planta frigorífica de abate, né? E abril já está pagando despesa, tudo.
né? E concorrer com um cara que pegou um pedaço de pau debaixo de um pé de árvore, bateu, levou, botou no fundo do carro, porque o animal é pequeno, entregou no restaurante. A gente está vendo isso em Pernambuco. Pernambuco mesmo vai explodir uma bomba no estado de Pernambuco. Que a gente não vai deixar essa coisa do jeito que está lá em Pernambuco, não. Restaurante, porque hoje com o Instagram a gente vê tudo. É totalmente postando, restaurante de primeira categoria, que bota lá 600, 400 pessoas, onde o abate é todo 100% irregular. Eu mandei 2 enviados nossos visitar os 3 restaurantes, não vou falar o nome ainda não, mas em breve não vou falar. Os 3 maiores restaurantes de comercialização de ovino, de carne de caprino e ovina no estado de Pernambuco, tudo clandestino, entendeu? Eu não sei como o Serviço de Vigilância Sanitária aprova até o espaço onde ele manipula os cortes, os alimentos, né? O caprino não. Né? Então, fica complicado. Quer dizer, agora, esse restaurante, Pedro, ele não deixa, porque ele está comprando clandestino, ele não vende barato o prato dele de caprino e ovino ao consumidor final, não. É caro para você comer, não é barato, não. Você não vai comer um prato qualquer de ovino e caprino em um restaurante desse por menos de 30, 40 reais, não. É muito mais num restaurante desse na capital. Então o que acontece? Não tem mais prato de 30 reais em restaurante nenhum, nem é prato executivo, né? Mas ele está comprando animal de 20, 25 reais. Tá certo? Está comprando animal de 20, 25 reais. Então o que acontece? E botando nome nas redes sociais, e são restaurantes espetaculares em termos de estética, em termos de ambiente, espetacular. Mas se os consumidores dele soubessem como é que ele está fazendo, o tipo de produto que está consumindo, né? Então as redes sociais hoje, ela vem para ajudar o comércio e vem também para prejudicar eles. Né? Porque ele está vendendo, ele está fraudando, ele está vendendo uma coisa que não é correta para o consumidor final. Então a gente vai trabalhar aí no estado de Pernambuco muito seriamente, a gente vai lançar uma campanha que vai surgir no máximo daqui a 60 dias, né? Em parceria com as indústrias da carne ovina do estado de Pernambuco, que estão cientes disso tudo, né? Então a gente não pode concordar com isso, né? Não pode concordar. E se Deus quiser para o ano, nós vamos visitar a Anvisa lá em Brasília, o Ministério da Saúde em Brasília, nós vamos começar a gritar, né? Primeiro nós vamos fazer nossa lição de casa, orientar, informar, fazer parcerias para mostrar ao consumidor, né, que tipo de produto ele pode consumir com qualidade de segurança alimentar, né? E no segundo momento a gente vai exigir das instituições estaduais e federais que façam sua parte, né? Então esse é o caminho que a gente chegou a identificar na reunião no estado de Pernambuco. É um projeto piloto, dando certo no estado de Pernambuco, a gente vai multiplicar para todos os estados do Nordeste essa ação conjunta que nós estamos fazendo lá, junto com 5 indústrias da carne ovina e caprina do estado de Pernambuco, né, e outros parceiros, e isso não pode continuar acontecendo de maneira alguma, né, porque é aquela história, o cara vai deixar de comprar, né, um produto de 25 para comprar de 35, né, então essas coisas estão acontecendo muito nas nossas, e a gente achando que é tudo legal, que é tudo bonitinho, então nós estamos sendo todos omissos. Só que chegou um momento e quando a indústria dessa fecha as portas, ninguém vai dizer que foi isso, não. Vai dizer que foi incompetência do gestor. Né? Uma incompetência do gestor, que não soube trabalhar, que não soube buscar mercado, que não soube... Mas como busca mercado dessa maneira? É complicado. Então a carcaça, ela podia viabilizar as indústrias, como é que acontece no Rio Grande do Sul. Né? Lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, toda a indústria de abate, 50% a 70% são comércio de carcaça, né? São comércio para açougues. Os açougues compram as carcaças e fazem lá seu negócio. Agora que a tendência de agora em diante é que vai diminuindo, de 30% venha para 50%, seja metade comércio de carcaça e metade comércio de cortes, né? Aqui no Nordeste praticamente não existe comércio de carcaça. É como nós havíamos falando no início, precisamos formalizar, dar nossa parcela de contribuição para a formalização da nossa atividade. Essa não pode mais prosperar, não deve mais prosperar essa expectativa da informalidade ou da ilegalidade desse abate clandestino que é tão perverso, que além de não nos permitir oferecer um produto de qualidade, não nos permite
mensurar o tamanho que esse mercado tem, e sem informação ninguém consegue fazer nada. Informação é a base de tudo, né? Então é fundamental que a gente consiga fazer isso. Eu acredito que é difícil, mas acredito que estamos no caminho certo. Precisamos dar passos nesse sentido para que a gente possa oferecer, primeiro, conhecer, saber quem somos, onde estamos e para onde queremos ir. Para isso precisa ter a formalidade. E só com a formalidade é que a gente vai poder ter informações que nos permitam, inclusive, traçar metas, ver perspectivas e como a gente agir. É lamentável, como você me disse aí, restaurantes tradicionais de Pernambuco, de Recife, que desfrutam do mais alto nível diante das informações de classificação de seu status quando restaurante, mas que não usa da mesma prática na hora de adquirir sua matéria-prima, principalmente, como você está dizendo aí, a carne caprina ou ovina. Então nós temos, quando Câmara Setorial, quando associações de espécies, quando associações de indústria como a sua, Abraeco, nós temos a responsabilidade de dar nossa parcela de contribuição, fazer chegar através, quer seja da Câmara Setorial, a quem quer que seja, a necessidade de que seja implantado, que seja feito ações a começar pelas barreiras sanitárias, depois pelas barreiras fiscais e depois pelas barreiras de conscientização da qualidade do produto que devemos adquirir e devemos, consequentemente, consumir. Eu acho que esse é o caminho e acredito que em breve nós teremos já números que nos permitam, a partir da mensuração, constatar números maiores ou por que não dizer, números melhores em relação à nossa atividade, não é? Pedro, eu agradeço a sua participação, estamos chegando ao finalmente. Agradeço a sua participação, dizer a você que a nossa associação está sempre interessada em fechar, está próximo também das associações de produtores. A gente não entende uma indústria forte sem produtor forte e vice-versa, né? E dizer que nós estamos aqui trabalhando e fazendo nosso protagonismo e de braços abertos para poder fazer essas parcerias, principalmente no que diz respeito às demandas institucionais, né, perante ao governo federal, aos governos estaduais, né, e dizer a você que vamos fazer valer. O Pedro Cunha, o deputado federal, ele foi uma peça importante, ele sabe disso, que eu conversava muito com o chefe de gabinete dele há 5 anos atrás, 4 anos atrás, na aprovação pela comissão, na separação do governo Dilma para o governo Temer, né, na separação, na autoria, na relatoria, melhor dizendo, do projeto da caprinovinocultura de incentivo, né, que passou, só falta sanção presidencial, salvo engano, ou já foi sancionado, mas não foi regulamentado, também do Afonso Rando, do Rio Grande do Sul, que era autor do projeto, que na época perdeu o relator e não tinha ninguém que tivesse livre acesso aos 2 governos, Dilma e Temer. E aí a bola da vez foi o deputado federal Pedro Cunha Lima, devido a ser filho do senador Cunha Lima, né, do senador Cássio, né, e naquela época gozava de trânsito interessante, e foi ele que foi como autor, passou na Comissão de Justiça e outras comissões e avançou, e só faltou, digamos assim, a sanção desse projeto de incentivo nacional que está lá parado no Congresso, ou ainda faltando sancionar. Outros me disseram que o Bolsonaro sancionou no começo do governo dele. Eu não sei se procede, mas eu sei que o Dia Nacional da Ovinocultura ainda não foi sancionado, né? Ele está com o projeto ainda não lá. Foi. Ainda agora, nessa última viagem que fomos a Brasília, eu conversava com a assessoria de Pedro, o deputado Pedro, e acredito que ainda agora, nesse seu mandato, isso será sancionado, porque foi uma solicitação nossa quando a PACO e quando a ABCC, por entender da necessidade de dar essa visibilidade, e Pedro, com muito sensível e atento às demandas nossas do setor, se prontificou a fazer, e eu acredito, eu não tenho dúvida, que ainda antes do término desse seu mandato atual, será sancionado
porque entendemos que é muito importante para nós, para o nosso segmento. Pois eu só me resta agradecer, né, e dizer a você que nós estamos aqui à disposição, na medida do possível. A gente tem uma promessa aí de até o final do ano lançar o anuário da indústria da carne ovina e caprina no Brasil, né, onde vai ter muitos números, né, e para poder até, como você falou, baseado nesses números, pensar em alguma política pública, pensar em uma política privada em comum com a política pública, para ver como é que está nosso setor no Brasil, qual é a evolução que nós estamos tendo, né, principalmente nesses últimos anos, dentro da pandemia e pós-pandemia, né, como vem se comportando esse mercado da carne caprina e ovina, né. Deixo para você esse tempo restante para fazer suas considerações e agradecer a todos que participaram aí nessa live com a gente, né, dizer a todos aí também que sigam o nosso no Instagram, sempre nós estamos, na medida do possível, colocando evento, live, com o propósito de interagir e colocar informação. Como você disse, sem informação, como é que o mercado vai se comportar? Seja ele produtor, consumidor, agroindustrial. Então a informação é importante, e é importante nesse sentido que a gente possa ir nos estruturando e organizando baseado em informações fidedignas, informações que de fato possam fazer com que evolua a nossa cadeia produtiva. Então, fica com você com as considerações finais e já o agradecimento pela sua atenção em atender ao nosso convite. Roberto, nós agradecemos, queremos também agradecer e parabenizar pelo seu trabalho à frente da Abraeco, parabenizar pela iniciativa de suas lives, que eu tenho certeza que elas em muito contribuem para a conscientização, para que seja um fluxo de informação. Nos colocamos, quando Câmara Setorial, à sua disposição, quando você entender que nós podemos, uma vez apostados da nossa parcela de contribuição, precisamos andar de mão dadas, porque assim seremos mais fortes, não é? Não adianta a gente estar fazendo ações isoladas, vamos procurar fazer em conjunto. Quero agradecer também a todos que participaram dessa live, os amigos que interagiram. Peço desculpa porque nem todas as perguntas puderam ser respondidas, mas ficamos à disposição de todos, também através do nosso Instagram da APACO, quer seja através da Câmara Setorial também, para que a gente possa, indiscriminadamente, dar nossa parcela de contribuição, porque precisamos fazer com que essa atividade seja cada vez mais forte. Ela só assim o será na medida que tivermos organizados, porque esse é o nosso maior gargalo, esse é o nosso maior desafio. Então, a todos um forte abraço, um agradecimento por estarem conosco até então, e mais uma vez reiterar a você, Roberto, nossos parabéns, nossos cumprimentos, e nosso muito obrigado pela oportunidade. Tá ok. Um abraço a todos e até a próxima live. A próxima live vai ser com Arlindo, no Dia Nacional da Capinocultura, ainda que de forma informal. Isso aqui, desculpe a redundância. Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite.